Pois é, então. Olá você! Seja muito bem-vindo aqui mais uma quarta-feira com o seu Topcast Brasil. E esse programa só é top porque tem você aqui conosco, tá? Eu quero dar boas-vindas, muito obrigado por você estar aqui conosco a cada quarta-feira. E hoje nós temos um programa para lá de especial, porque nós teremos coisas aqui que são dicas preciosíssimas que você vai receber aqui hoje. Mas deixa eu falar uma coisa, se você ainda não segue o nosso canal, por favor, marca aí, segue aí, me envia para um amigo também, ativa o sininho para ficar ligado em todas as nossas transmissões, tá? E aproveita, segue a gente também no Instagram. No Instagram é Topcast_Brasil. Vai lá, segue a gente, fica ligado com todas as novidades. Mas eu também quero ser seu amigo pessoal. Vai lá no meu pessoal, josuematos.1 no Instagram, tá bom? Repetindo, josuematos.1 e marca lá pra gente ser amigo. Vamos conversar. Deixa eu falar. Você aqui tá como um querido telespectador, mas fica ligado porque eu quero que você esteja conosco também no Spotify. Vai lá no canal do Topcast Brasil no Spotify e a gente vai ficar mais ligadinho ainda, porque hoje, olha só, nós vamos falar sobre saúde mental no meio cristão, né? E nesse episódio nós temos a honra de estar recebendo aqui nos nossos estúdios do Topcast Brasil uma psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que vem ajudando pessoas com as suas demandas de baixa autoestima, né? Ela aplica ferramentas práticas de autocuidado, autoestima e saúde mental e ela tem ajudado muitas pessoas a superarem os seus maiores desafios e assim virarem a chave que precisa para ter uma vida plena, né? E por isso eu tenho a honra de apresentar a vocês a minha convidada de hoje, doutora Lúcia Fernanda. Muito bem-vinda, boa noite, cumprimente aí os nossos telespectadores. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Lúcia Fernanda, vou estar tendo esse tempo aqui com vocês e eu te convido a permanecer aqui com a gente durante todo esse bate-papo, que eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito na tua vida. Vai ser muito bom. E a gente já está com o nosso cafezinho aqui a postos, né? A nossa produção aqui que nos serve muito bem. E você vai estar conosco. Agora, se eu fosse você, eu pegava esse aviãozinho que tem aí e já mandava aí para os seus amigos, seus parentes e para sua sogra. Manda para sua sogra. Sabe que eu descobri que a minha sogra tem assistido, né? Sério? O nosso Topcast tem. Ela tem recomendado para as amigas dela. Ótimo. Né? E as amigas têm estado ligadas aqui com a gente. Que legal, né? Muito obrigado. Um beijo, minha sogra. Amo você e um beijo para minha esposa também, a Bia, né? Mas esse negócio de terapia cognitivo-comportamental, TCC, não é trabalho de conclusão de curso, né? É terapia cognitivo-comportamental. Sim. Eu sei que é uma abordagem terapêutica, né? Que se concentra na relação entre pensamentos, emoções, comportamentos. Isso. Explica um pouco para nós aí, assim num linguajar que todo mundo possa entender. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, se a gente for ampliar o olhar sobre a terapia cognitiva comportamental, eu vou pedir que vocês imaginem como se fossem times de futebol. Cada um tem seu time e cada um torce pelo seu time. Você sabe quantos jogadores tem num time de futebol? Não sou fã de futebol. Bom, produção, não sei se vai dar para cortar isso. Bom, mas sim, então, os 11 jogadores, né, do campo, pois é, então é o time de futebol aí na terapia cognitivo-comportamental. Eles estão jogando e aí? Isso, dentro da psicologia, na verdade, a gente tem várias abordagens. Cada terapeuta ele vai ter uma linha de raciocínio que vai guiar a sua abordagem. Quando eu comecei os meus estudos dentro da psicologia, eu descobri que existiam várias abordagens, como se fossem vários times. E aí, dentro do ambiente clínico, uma abordagem ela é útil para conduzir, orientar a visão do terapeuta junto com o cliente no ambiente clínico. A TCC, a terapia cognitiva comportamental, é uma terapia que baseia-se no modelo cognitivo, que parte justamente desse princípio. Qual é a relação daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e a forma como eu me comporto?
E quando a gente está no dia a dia, na vida automática, fica tudo muito imerso. Então a gente tem dificuldade de separar o que é meu, o que é do outro, o que não é meu, o que não é do outro. E a TCC ela vem com essa orientação, da gente conseguir identificar a relação que a gente tem com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa e a forma como a gente se comporta. Ficou claro? Olha, para mim ficou mais claro possível. Agora, eu vou explicar para os vascaínos, tá? Ok. Eu quero dizer que esse programa também é para os vascaínos, tá? Um abraço para os meus amigos vascaínos, eu amo muito vocês. Sim. Mas para que você entenda realmente sobre essa terapia, nos anos 60, ou seja, exatamente 1960, Aaron Beck, ele veio com essa ideia maravilhosa, né? Ou seja, estabeleceu isso aí, onde ele diz que os nossos pensamentos, presta atenção nisso, vascaíno, Perfeito. os nossos pensamentos, desculpa, até fiquei emocionado, influenciam diretamente nos nossos sentimentos e ações, tá? Então, quem diz que você não pode vencer o próximo campeonato? É claro que você pode. Porque o seu pensamento vai te ajudar a vencer os seus desafios, né? Isso. A outra percepção que é importante a gente colocar é que a TCC ela traz a visão de que a gente não sofre pelas situações em si. A gente sofre pela forma como a gente interpreta as situações. E a minha interpretação, ela passa pelos meus pensamentos e pelas minhas emoções. A terapia, ela vem com essa visão de conseguir ampliar o olhar da pessoa na forma como ela interpreta as situações que ela vive. Ou seja, em uma conversa bem simples assim, você é aquilo que você diz que você é. E quando eu digo aquilo que você diz, é o que a tua mente está dizendo para você. Isso. Né? Se você chega de manhã, acordou, vai na frente do espelho, e aí você se olha e diz, tô feia. Então vai ficar feia mesmo, né? Mas se você chega com uma outra atitude, hoje eu estou deslumbrante, estou bonito, olha o meu cabelo como está arrumado e tal. Aí você vai arrasar, né? Porque a tua mente está mandando uma mensagem para o seu corpo dizendo que você está ótimo. Então é assim que você tem que começar todos os dias. Ó, vou dar uma dica aqui, tá? Presta atenção. A gente tem muito a aprender com o povo judeu, Sim. tá? E eu sou um estudioso. Eu pesquiso muito as coisas. E eu descobri o seguinte, que o povo judeu, já de longos anos, milênios aí atrás, eles todos os dias pela manhã, quando o sol se levantava, eles faziam uma oração. Essa oração está registrada inclusive na Bíblia, no livro de Isaías. Sim. E essa oração que eles faziam, eles estavam determinando todas as bênçãos que iriam acontecer com ele naquele dia. Sim. Né? E quando chegava ao final do dia, quando o sol estava se pondo, mais uma vez ele fazia essa oração e ele agradecia pelo dia e já profetizava que o dia seguinte também ia ser bom. Sim. Ok, tá. Me aponta um judeu falido, quebrado. Não tem. Né? Ou seja, o que a tua mente diz para você é aquilo que você será. Isso. Então que nesse momento você possa respirar fundo, ganhar um fôlego de vida aí e dizer, eu sou vitorioso, eu sou mais que vitorioso, né? Sim. Então, nós temos um objetivo, promover mudanças que sejam mudanças positivas nas nossas emoções. E Sim. foi isso que Lúcia Fernanda veio fazer aqui Sim. hoje. Ela vai ensinar a gente através de umas ferramentas práticas que ela vai dar aqui. Ó, ela vai dar isso de graça para você. Sim. Geralmente ela cobra para fazer isso, sabe, gente? Geralmente ela cobra, mas Sim. hoje ela vai fazer de graça aqui para Sim. nós, porque é a nossa convidada especial, Sim. né? E ela, através dessas técnicas de resoluções de problemas, habilidades e enfrentamento dessas pressões sociais, ela vai trazer isso aqui para nós, né? Perfeito. Mas, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso ir em frente sem deixar de agradecer aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. E eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Alpha Term. Ei, Alpha Term, olha, vocês me deixam de cabeça fria. Sabe por quê? Alpha Term é uma empresa de engenharia e climatização. Você pode encontrá-las no Instagram aí, Alpha Term _ engenharia. Presta atenção que Alpha Term é com PH e TH. O pessoal é chique, né? Então, Alpha Term _ engenharia executam projetos de instalação, manutenção e automação
de sistemas de ar-condicionado em clínicas, hospitais, shoppings, mas também na sua casa. Então, não esquenta a cabeça, liga logo para a Alphaterm. Olha, o número é código 98 e o número é 981110990. Eu vou repetir, anota aí, 9811, aliás, repetindo, 981110990. Ei, quero agradecer também o pessoal da Bortoleto Perfumes, tá? Um dia no futuro, quando a nossa tecnologia estiver nos propiciando para que o aroma chegue aí com você, você ia perceber a fragrância que eu estou usando, que é uma fragrância de um parfum. É isso que me dizem o pessoal da Bortoleto, parfum. Eu tive que aprender a falar francês para dizer isso, mas são fragrâncias importadas e produtos de beleza, onde a sua natureza nasce através de uma nova experiência olfativa. Então, reforça a tua identidade com um perfume marcante. Se você quiser ser um distribuidor Bortoleto, manda uma mensagem para o número que eu vou te dar aqui, código 98, número 985478943. Repetindo, 985478943. E você vai falar diretamente com a franquia da Bortoleto aqui em São Luís. Bom, dica da hora. Se você ainda não segue o nosso canal aí no YouTube, faz um favor, marca aí, segue, ativa o sininho aí e manda para um amigo, tá? E não esquece de seguir também no Instagram, Topcast_Brasil, porque hoje falando aqui sobre os fundamentos da inteligência emocional, temos a doutora Lúcia Fernanda aqui conosco, né? Mas sabe, muita gente me pergunta como é que é esse negócio de inteligência emocional? É muito simples, gente. Olha, a inteligência emocional, ela se refere a uma habilidade que eu, você, todos nós temos. Que habilidade é essa? De você reconhecer, compreender e gerenciar as suas emoções. E com isso você vai conseguir alcançar vitórias em sua vida. Mas não só reconhecer, compreender e gerenciar as suas emoções, como também você reconhecer, interpretar e influenciar as emoções dos outros. Ei, você que está querendo conquistar aquele gatinho lá, ou você, meu jovem, você que quer ganhar aquela menininha lá, você, através da inteligência emocional, pode descobrir como chegar lá e tocar numa porção especial que você precisa para conquistar essa pessoa. Mas eu queria perguntar para nossa convidada aqui, doutora Lúcia Fernanda, sobre inteligência emocional, que é o cerne aqui do nosso programa, não é? Como a inteligência emocional, ela se relaciona com a fé e a espiritualidade cristã, já que nós estamos falando hoje aqui de saúde mental no meio cristão. E se você que está nos ouvindo pensa que não existe problema para quem é cristão, você está redondamente enganado. Eles também têm boletos para pagar, né? Sim. Então, fala aí, doutora Lúcia Fernanda, como é que a inteligência emocional ela se relaciona com essa espiritualidade cristã? Perfeito. Se a gente parte da visão de que nós somos corpo, alma e espírito, a gente nunca vai separar uma coisa da outra. Quando a gente fala de inteligência emocional, e a gente parte do princípio de que eu preciso aprender a me regular e a identificar as minhas emoções, para eu conseguir me relacionar bem com os outros e me relacionar bem com o ambiente onde eu vivo, eu parto da ideia de que eu preciso, sim, aprender a identificar minhas emoções, saber como elas fluem dentro do meu organismo, saber como é que eu convivo com elas. E quando eu estou desorganizada ou desregulada emocionalmente, isso também vai ter reflexo no meu corpo e no meu espírito. No âmbito cristão, no meio cristão, a gente acaba tendo uma visão muito espiritual das coisas, que nem tudo precisa ser espiritualizado. Aquilo que, de fato, precisa ser visto a partir de uma visão espiritual, a gente vê de forma espiritual. Mas aquilo que é de ordem física, é de ordem cognitiva, é de ordem fisiológica, a gente precisa ter uma visão científica, física da coisa. Então, como é que uma coisa se relaciona com a outra? A inteligência emocional, ela vai nos ensinar a desenvolver regulação emocional. Eu vou buscar entender as minhas emoções. E a partir do meu propósito de vida, a partir da minha espiritualidade, eu vou buscar sentido para aquilo que eu faço, para aquilo que eu vivo, para aquilo que eu escolhi como chamado da minha vida. As duas, elas se relacionam quando elas caminham de mãos dadas. E eu vou usar uma metáfora porque eu gosto muito.
Imagina que a gente vai pegar um avião e a gente vai sair de uma base e a gente está indo ao nosso destino final. Esse avião ele precisa de 2 asas para voar, né? Não existe um avião voando só com uma asa. Uma dessas asas é a habilidade que eu tenho de me relacionar comigo mesma. E a outra asa é a habilidade que eu tenho de me relacionar com as outras pessoas. No âmbito cristão, espiritual, eu estou aprendendo a me relacionar com o Senhor e com as pessoas ao meu redor. Se eu entendo que as minhas emoções elas precisam estar bem organizadas, o meu espiritual ele precisa estar bem organizado, o meu físico ele precisa estar bem organizado, eu vou chegar ao meu destino final. Eu não vou voar só com uma asa, que é só as questões emocionais. Eu não vou voar só com a outra asa, que é as questões espirituais. Eu vou voar, eu vou chegar ao meu destino final com tudo funcionando de maneira correta. As minhas emoções, os meus pensamentos, a minha vida espiritual, os meus comportamentos. Compreende? Interessante, eu gostei dessa metáfora, né? Então, já que você usou uma metáfora, eu vou usar uma outra metáfora. Sim. Eu gostaria de dizer, ei, presta atenção nisso, que ela acabou de explicar pra gente, é muito importante, né? Você quer voar até o céu? Eu acho que se você perguntar... se você perguntar para todo mundo, você quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer sim, claro que sim, né? Céu é aquele ideal que a gente tem de paraíso. É claro que todo mundo quer ir para o céu, né? Sim. Então, através da inteligência emocional, isso vai te ajudar, porque a inteligência emocional, ela é aquela ponte que conecta a fé com a nossa espiritualidade cristã, né? Então, a inteligência emocional faz com que você exercite a sua fé, fortalecendo assim essa jornada que você precisa fazer. É uma jornada interior de discernimento, compaixão e resiliência. Perfeito. Porque você precisa ser resiliente para poder exercer a sua fé. Então, fica a dica. Quer ir para o céu? Você tem que usar a inteligência emocional como uma ponte para você ativar a sua fé, né? Sim. Sem excluir uma coisa da outra. Se a gente se machucar, né? Se a gente fazer um corte, não vai jorrar unção, vai jorrar sangue. Por quê? Porque é corpo físico. Aqui nessa terra, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai precisar lidar com aflições, a gente vai precisar lidar com angústias. E aí, quanto mais você consegue desenvolver as suas emoções, quanto mais você consegue ter uma boa relação com os seus pensamentos, melhor você chega ao destino final. Você não vai chegar de qualquer forma, você não vai excluir a sua relação com o seu organismo como um todo. Você vai chegar ao seu destino final, né, aos seus objetivos, ao seu chamado, ao seu sonho, a meta que você tem para desenvolver dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, mas completo, e não de qualquer forma. Entendi. Sabe, Lúcia Fernanda, a gente tem vários exemplos, até mesmo na mídia, de pessoas assim que eram grandes referenciais, né, como homens ou mulheres de Deus. Sim. E depois de um determinado tempo você é surpreendido com ações que essas pessoas tiveram que não eram nada recomendáveis para um cristão. Sim. Bom, é claro que todos nós enfrentamos desafios nessa nossa saúde mental, principalmente no meio cristão, e principalmente quando você está em evidência, quando é alguém que está na mídia, por exemplo, né? Então, eu te pergunto, quais os principais desafios que as pessoas enfrentam em relação à sua saúde mental dentro das comunidades cristãs, ou seja, dentro da igreja, dentro do meio evangélico? Sim, eu vou trazer as experiências que eu tenho realmente na prática clínica. Quando a gente começa a acompanhar cristãos no ambiente clínico, a gente começa a observar as demandas que existem, que fluem dentro desse meio cristão. E não são muito diferentes das demandas que a gente recebe do clínico em geral, das outras pessoas. Então, a gente vai lidar com questões delicadas de autocobrança, a gente vai lidar com questões delicadas com dificuldade de dizer não, com dificuldade de impor limites, a gente vai lidar com questões relacionadas, infelizmente, também com situações de abuso. Então, quando a gente começa a ampliar o olhar e ver que é um ser humano que está precisando lidar com suas questões, sendo cristão ou não sendo cristão. Mas sendo cristão tem um peso de que, nossa, eu não posso ser frágil, eu não posso pecar na frente de muitas pessoas, né? Quando a gente entende que eu sou carne e osso. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou precisar lidar com as minhas vulnerabilidades. E aí, nesse meio, eu percebo muito essa dificuldade de lidar com questões emocionais de maneira vulnerável, real. Você não precisa montar uma capa, você não precisa maquiar que você é forte o suficiente, ou que você não falha, né? Ou que você dá conta de tudo. Existem momentos onde a gente não vai dar conta de tudo.
onde a gente já precisar reconhecer a nossa vulnerabilidade e falar, eu preciso de ajuda. Então, essas questões de impor limites, dificuldade de dizer não, autocobrança, querer se envolver em muitos ministérios ao mesmo tempo, e aí chega um momento que a pessoa cansa. E ela acaba justificando que foi a comunidade cristã, né? Chega num momento de exaustão. Chega no no momento de exaustão porque é um ser humano, a carne ela vai cansar. Assim como um trabalhador na sociedade, ele precisa ter noção do seu trabalho, ele precisa ter noção das coisas que ele faz dentro de uma empresa. Se ele não tiver noção de que, opa, minhas emoções elas estão me identificando que eu não estou muito bem. Eu estou mais estressado, não estou conseguindo impor limites, eu não estou conseguindo dizer não. Na comunidade cristã isso também acontece. A pessoa vai se sobrecarregando, chega no nível de exaustão, e aí, infelizmente, ou abandona tudo, ou projeta a sua culpa no outro, mas não tem essa sensibilidade de olhar para si e falar, nossa, meu corpo estava me dando sinais. A minha mente estava me dando sinais. Até o meu espírito estava me dando sinais, até o Espírito Santo do Senhor estava me dando sinais. Diminui o ritmo, aprende a dizer não aceita esse convite agora. Né? E na ansiedade de fazer muita coisa, infelizmente, a gente acaba se perdendo realmente dentro desse contexto. Ou seja, o que Lúcia Fernanda está trazendo aqui para vocês é a visão de uma psicóloga clínica extremamente religiosa, no bom sentido, tá, gente? Inclusive, enquanto você falava, eu estava prestando atenção aqui em algo. Se você quer se preparar para ser um bom atleta, você tem que fazer exercícios físicos, né? Para ter um corpo saudável, um corpo resistente, um corpo forte. Mas quando você está lidando no meio religioso, você está lidando com algo imaterial. Sim. Ou seja, você está lidando com uma realidade espiritual. Sim. E nós, como você bem disse, nós somos corpo, alma e espírito. E existe em nós um corpo espiritual que precisa também ser edificado. Alimentado. Né? E se você não cuidar desse corpo espiritual, ele vai ficar um corpo fraco. E aí você vai querer fazer as coisas dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, pela força do seu próprio braço, e você não se dá conta que existem forças contrárias combatendo você exatamente naquela área onde você não se preparou. Sim. A área espiritual, aonde o seu corpo vai estar mais fraquinho. E aí é quando vem o momento de exaustão, é quando as pessoas param, quando as pessoas desistem. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção. Você vai fazer a sua caminhada até o céu. Você não depende de ninguém. Não é porque fulano A, B ou C caiu que eu vou me decepcionar e que eu vou desistir. Não! A sua caminhada independe de qualquer pessoa. Não tire o seu foco daquilo que você quer alcançar. Lembre, inteligência emocional é a ponte que te liga à tua fé. Sim. Aí eu pergunto, Lúcia Fernanda, como a gente pode lidar com essa pressão social e essa expectativa que as pessoas costumam ter dentro das suas comunidades, dentro das suas igrejas, em relação à saúde mental? Perfeito. Quando a gente começa a desenvolver essa consciência das minhas emoções, eu também vou começar a desenvolver o meu autoconhecimento. Quando eu desenvolvo o meu autoconhecimento, eu começo a observar quais são os meus limites e quais são os meus excessos. Quando a gente fala de autocobrança, a gente está falando de uma cobrança interna, onde eu preciso fazer. Tá, mas você precisa fazer por quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo pelo qual você faz o que você faz? Eu preciso servir, que é muito forte, né? Eu preciso servir, eu preciso fazer. Coração de Marta e de Maria, quando ela se perde no meio do caminho porque muito fez e pouco foi, né? Fez demais, mas disse que esqueceu de quem era. Eu acredito que o Senhor ele nos capacita com ferramentas e com profissionais. Então, quando o Senhor nos dá, dentro da saúde mental, profissionais psicólogos e psiquiatras, Ele está dando profissionais para te instruir em quem você é. Né? Você vai descobrir quem você é, você vai ter ferramentas, você vai desenvolver o seu autoconhecimento. Então, eu parto da ideia de que a gente começa pelo processo de autoconhecimento. Eu primeiro identifico quem eu sou, o que eu faço, no que eu sou bom, no que eu não sou bom. E aí, assim, eu começo a me expor a determinados ambientes, a determinados contextos. Eu começo a fazer. Até porque é no fazendo que a gente vai se encontrando, né? O chamado ele vai se desenvolvendo à medida que a gente vai fazendo. Então, como é que a gente lida com
a questão da autocobrança, que foi a sua pergunta. É começando a fazer, mas entendendo também por que você faz o que você faz. Por que você serve? Qual é a sua finalidade de estar fazendo naquilo que você está fazendo? Você está fazendo porque você, de fato, se sentiu chamado para fazer? Você se sentiu sensível para fazer? Ou a finalidade do teu coração, a intenção do teu coração foi para um outro caminho? Né? Foi para um caminho de reconhecimento, foi para um caminho de ser visto. E aí você está ali servindo, você está ali fazendo, mas você nem quer estar ali, você está ali de qualquer jeito. Né? A gente crê que o Espírito Santo de Deus, ele sonda o nosso coração. Ele olha a nossa mente, ele olha tudo que a gente faz. Então, ele também tem a sensibilidade de tocar. Eu acredito que no meio cristão, a gente, enquanto psi também, tem uma ferramenta muito grande. O Senhor nos capacita também com os dons espirituais, o Senhor nos capacita também com toda a visão espiritual da coisa. E a gente também, no meu caso, né, que atuo diretamente com saúde mental, eu tenho a ferramenta da psicologia. Então, o tempo todo eu vou falar daquilo que eu vivo, né? Eu busco discernir o meu coração. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou com a intenção correta? Porque no muito servir, eu também já me perdi. No muito fazer, eu também já... Senhor, mas por que eu estou fazendo tanta coisa? Senhor, mas qual é o objetivo do que eu estou fazendo? E aí, quando eu percebi que eu estava me perdendo naquilo que eu estava fazendo, eu falei, calma, peraí. É hora de recalcular a rota. Tem uma frase maravilhosa que eu ouvi e guardei no meu coração, que é hora de começar de novo sem começar do zero. Então, como é que a gente lida com a cobrança, né? Como a gente lida com o excesso de fazer as coisas? Começa de novo, mas você não vai começar do zero. Começa de novo, começa a rever aquilo que você está fazendo, começa a observar os seus excessos, começa a observar onde você precisa colocar limites naquilo que você faz. Sem o medo, que eu acho que é um outro ponto que a gente observa muito no ambiente da sessão de terapia, sem o medo do julgamento do outro. Né? Às vezes a gente está fazendo muita coisa, mas com medo de dizer não, com medo de impor limites, com medo de diminuir a carga. O Senhor, ele não te chamou, ele não me chamou para viver com medo. Você não foi chamado para viver debaixo de pressão. Né? E às vezes a gente se perde com medo. Inclusive, esse medo de estar fazendo muita coisa, com medo de dizer não de ser visto, o Senhor, ele está vendo. O Espírito Santo de Deus, ele está sondando, ele está enxergando. Então, talvez hoje o Espírito Santo de Deus, ele está te chamando para começar a reconhecer os teus limites, começar a reconhecer os teus excessos, começar a reconhecer naquilo que você está fazendo, e talvez você não está fazendo com um coração completamente leve, limpo, está fazendo sob pressão, está fazendo com uma finalidade diferente. Acho que esse é um bom começo. Muito bom. Mas olha, eu queria só fazer aqui um destaque. Você citou Marta e Maria. Sim. Tem gente que tem coração de Marta e tem gente que tem coração de Maria. Bom, o nosso público não é só um público evangélico, Sim. né? E você está usando uma linguagem bem evangeliquez, vamos colocar assim. Então, deixa eu trazer aqui, mas tem uma passagem muito importante nas Sagradas Escrituras, que Jesus estava fazendo uma visita à casa de Marta e Maria. Para quem não sabe, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lembra de Lázaro? Isso. Aquele que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Pois bem, Jesus era amigo pessoal dessa família. E Marta e Maria tinham duas personalidades diferentes, né? Maria, ela estava ali sempre atenta ao que Jesus estava falando, ela queria receber o que Jesus estava trazendo, enquanto que Marta, ela era dedicada ao trabalho. Então, estavam todos ali na casa deles e Marta estava lá na cozinha e arrumando as louças e preparando comida para servir a todos e tal. E onde estava Maria? Maria, irmã de Marta e de Lázaro, estava lá aos pés de Jesus, aprendendo, recebendo aquilo que ela estava sendo alimentada no seu espiritual. E aí Marta, uma certa hora, ficou irritada, chegou lá com Jesus. Ei, Jesus, por que o senhor não manda Maria vir me ajudar? Eu estou trabalhando aqui sozinha. E aí vem a célebre frase de Jesus: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Então, nós precisamos fortalecer aquilo que está mais fraco em nós, né? E às vezes nós nos perdemos nesse ativismo. Queremos fazer tantas coisas ao mesmo tempo e nós deixamos de lado aquilo que é mais importante. Uma boa parte. Então, é claro que eu não posso deixar de lado a minha vida espiritual. Eu tenho que cuidar de corpo, alma e espírito, né? Você já fez o teu check-up médico ultimamente? O teu check-up médico de 2024, você já fez? Perfeito. Você precisa fazer, né?
Mas, e como está o teu espírito? Você tem ido à igreja, tem se relacionado com Deus? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Me responde aí, por favor, que nota de 0 a 10 você daria agora? Seja sincero com você mesmo. Que nota de 0 a 10 você daria para a tua intimidade, para o teu relacionamento com Deus hoje? Me responde isso, de 0 a 10, que nota você daria? Aí você vai ter o diagnóstico de como está a sua saúde espiritual, né? E para cuidar da sua alma, que são as suas emoções, por favor, entre em contato com a doutora Lúcia Fernanda. Ela vai poder tratar das suas pressões sociais, ela vai te ajudar, né, através de ferramentas sensacionais. Falando nisso, como é que a gente entra em contato com você? Ok. Marca aí para nós, tem Instagram? Sim. Qual que é o Instagram? O meu Instagram é @lfernandacastropc. Repetindo. lfernandacastropc. Lá tem mais acesso, você vai ter acesso a mais materiais, você vai ter acesso a mais informações. Mas entre O por lá. L é de Lúcia, tá? Isso. L de Lúcia. Então, L Fernanda Castro PC. PSI, que é a abreviação de psicóloga, tá bom? Então vai lá, ela tem um Instagram sensacional com umas dicas, tem uns vídeos, eu gostei, eu estava assistindo os vídeos aqui, eu tô quase me tornando um psicólogo, só depois de assistir os vídeos dela. Mas é isso, então, Lúcia Fernanda, né? Dentro da terapia cognitivo e a espiritualidade, já que nós estamos falando, né, de corpo, alma e espírito, e estamos falando sobre a saúde mental no meio cristão, como a terapia cognitivo pode ser aplicada para lidar com essas questões de saúde mental no contexto cristão? Como é que isso acontece? Você já recebeu no seu consultório pessoas que vêm com essas cargas espirituais e como é que isso pode ser tratado? Vamos lá. A terapia cognitiva, ela parte da ideia também de que eu preciso ter noção, e a minha noção, as minhas crenças, né, a minha forma de ver o mundo, ela vai sendo lapidada à medida que eu vou vivendo a minha vida normal, a minha vida comum. A visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro e a visão que eu tenho do mundo, ela vai sendo formada à medida que eu vou me desenvolvendo enquanto ser humano. Daí, eu também começo a formar as minhas crenças. Né? Eu gosto muito da visão da terapia cognitiva, primeiro porque eu realmente creio que a Bíblia, ela é a base, né? De lá vem todo o conhecimento humano. E a terapia cognitiva, ela parte muito dessa ideia da relação com os nossos pensamentos, né? Quando a gente fala a respeito de reestruturar os nossos pensamentos, quando a gente fala a respeito de observar quais são as nossas distorções cognitivas, a gente observar quais são as crenças que estão moldando o meu comportamento, a Bíblia já falava sobre isso. Já falava a respeito de ficar atento à metanoia, à transformação da sua mente, a ficar atento à influência dos seus comportamentos. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de conseguir fazer essa associação. Não no ambiente clínico, porque existem limites éticos terapêuticos que a gente precisa respeitar, né, da clínica mesmo para fora. É a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, mas dentro a gente respeita os limites éticos que existem nesse ambiente clínico. Mas qual é a relação da terapia cognitiva comportamental com... Me associei novamente? A relação da terapia cognitivo-comportamental aliada aí, como ela lida com a saúde mental dentro do contexto cristão? Sim. Então, quando a gente vem para a clínica, onde a gente observa as experiências, a gente observa as pessoas compartilhando as suas vivências, a gente vai trazer uma visão daquilo que a pessoa relata, dos pensamentos dela. Né? É legal a gente trazer também que existe dentro da terapia cognitiva o que a gente chama de distorções cognitivas. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vivo, ela está inundada de pensamentos automáticos ou de distorções cognitivas. Quando a gente vem do meio cristão também, a gente vem com muitas crenças formadas. Por exemplo, a ideia de que eu não posso pedir ajuda é uma crença muito comum no ambiente cristão. Eu não posso fazer terapia, né? Associa muito o ambiente terapêutico com o ambiente eu estou com um demônio. E não é muitas vezes essa visão que a gente carrega. Né? Você pode sim pedir ajuda, você pode sim procurar orientação para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando como demanda na sua vida. A TCC, ela vai te trazer uma visão clara dos seus pensamentos. Ela vai trazer a visão de que você precisa aprender a questionar aquilo que você pensa. Nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente sente, de fato, é verdade absoluta. É como se a gente vai
juntos, caminhando, a gente vai separando. Tá, isso aqui de fato tem evidência para você estar vivendo? Tem evidência para você estar sentindo? A gente vai sair dessa visão onde está tudo muito mergulhado, onde está tudo muito misturado, e a gente vai começar a separar. Vamos buscar as evidências para aquilo que você está vivendo. Vamos buscar as evidências para aquilo que você está sentindo. Quando eu falo sobre as distorções cognitivas, é porque no ambiente clínico a gente vai começar a identificar. Tem nome para essas distorções cognitivas, né? Eu vou trazer um exemplo. A catastrofização é uma distorção cognitiva onde a gente está o tempo todo pensando no futuro de maneira catastrófica, de maneira destrutiva. Nunca é um futuro onde as coisas vão fluir, ou a maioria das vezes não é um futuro onde as coisas vão dar certo. A pessoa está aqui hoje, no aqui e no agora, mas a mente dela já está trabalhando o que ela tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, daqui a um ano, daqui a 6 meses, e aí vive nesse estado constante de alerta. Não consegue descansar. Isso seria ansiedade? Sim. Ou Não seja, consegue é um descansar. estado de ansiedade. Constante. E as pessoas, principalmente, eu diria que nesse século, né, que é conhecido como o século da depressão, ansiedade, vivem muito isso, né? Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que está conosco aí do outro lado. Escreve aí no chat, tá? Escreve aí no chat, por favor. Quem aqui de vocês já planejou, já tem tudo preparado para o seu velório? Você não pensou no seu velório? Por quê? Por que se você se preocupa com o dia de amanhã, então, se você não preparou nem o seu velório? Ei, você tem que parar de se preocupar se amanhã você vai conseguir ou não resolver. Mas aí é quando você tem que se apegar, inteligência emocional, a ponte que liga a sua fé, e através da sua fé você dizer, amanhã será um dia melhor do que hoje, né? Eu ainda vou fazer um dia aqui um programa onde eu vou contar para vocês única e exclusivamente a experiência que eu tive quando eu enfrentei o Covid, tá? Sim. Mas eu cheguei no momento em que eu já estava hospitalizado, o meu pulmão comprometido praticamente 90%, e aonde eu não conseguia mais respirar, nem com máscara de superventilação colocada no meu rosto, eu não conseguia mais, eu já estava super cansado e eu cheguei no momento em que eu reconheci que eu precisava ser entubado. Sim. E foi eu que pedi à equipe médica para ser entubado, porque eu tive inteligência emocional para dizer, eu preciso descansar, senão o meu corpo não vai resistir. Mas só que ao mesmo tempo que eu dizia isso para mim, eu dizia também, eu vou ser entubado, mas enquanto eu estiver entubado, o meu corpo vai estar se recuperando, o meu físico vai estar trabalhando para que esse vírus possa ser destruído e quando eu retornar mais tranquilo. Você estava atento, né? Exatamente. Estava consciente, estava buscando melhorar de maneira intencional. Completamente. E assim eu passei pela intubação. Depois que saí da intubação, reconheci que aquilo ali era um processo e você precisa passar pelo processo, todo o processo que vem na sua vida. Ei, aceite numa boa. Vem para refinar. Você precisa passar no processo, né? Então, passei pelo processo sempre com um pensamento positivo e não reclamando. Puxa vida, tô aqui, mais um dia, por que eu tô aqui? Gente, eu passei 82 dias no hospital. Quando eu saí de lá, eu não andava, mas eu não reclamava em momento algum, tá? E tá aí hoje, tranquilo, a gente sentado aqui, tomando nosso cafezinho, batendo um papo, né? Pois é, então, pressões sempre vão existir. Olha, considera o seguinte, que a pressão que você tem agora é a mola propulsora que vai te fazer reagir àquilo que você precisa enfrentar, tá bom? E a Lúcia Fernanda falou uma palavra aí, metanoia. Tem muita gente que não entende essa palavra metanoia porque ela é do grego. E metanoia significa renovação da mente. Nós precisamos submeter a nossa mente a uma renovação diária, né? Inclusive, isso é bíblico, tá nas escrituras, né? Aonde Deus, ele nos fala que nós não devemos nos conformar com esse tempo em que nós vivemos, mas que nós devemos
nos transformar pela renovação da nossa mente. Sim. É muito, muito, muito interessante, porque quando você traz sobre processos, sobre guerras que a gente passa nessa vida, sempre vai passar, sempre vai haver. Se eu não passo por um processo de metanoia, de reestruturação dos meus pensamentos, de questionar aquilo que eu penso, eu vou carregando pesos que não são meus. Eu vou carregando pesos que são do outro, ou que são da vida, ou que são das circunstâncias. Na vida adulta, real como ela é, né? Na vida real, da forma como ela é, o tempo todo eu preciso estar atenta a essa renovação, a essa reestruturação. Senão eu vou carregando pesos e vai ficando cada vez mais pesado, porque os processos eles vão só mudando de endereço. Muda o contexto, muda a estação, e eu preciso passar por esse processo de renovação para conseguir tirar essas cargas, que às vezes são minhas, de fato, são pessoais, são da minha história de vida, mas às vezes não são. E quando eu não tenho esse processo de autoconhecimento para conseguir discernir o que é meu, o que é do outro, fica tudo muito bagunçado, tudo muito misturado. Você falou muito bem ainda há pouco que pessoas que procuram o seu consultório, elas são atendidas por uma profissional. Sim. Uma profissional de psicologia. Sim. Embora você seja uma profissional de psicologia que também é religiosa, é cristã, Sim. as pessoas não vão lá se sentar na frente de uma ministra do evangelho. Isso. Você não vai atendê-los como uma pastora, uma missionária. Você atende profissionalmente como uma psicóloga, né? Mas é lógico que existem princípios que são específicos na terapia cognitiva, e eu pergunto como esses princípios eles podem se alinhar com ensinamentos religiosos, com princípios bíblicos. Eu sei que, por exemplo, no ramo do direito, porque eu também sou advogado, né? Então, uma coisa que eu sempre pedi a Deus é: Deus, eu quero defender aquela pessoa que tem um direito garantido, uma pessoa, eu quero defender os desvalidos, aqueles que foram injustiçados, ou seja, eu quero lutar pela justiça. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre coloquei: Deus, eu não vou mentir só para poder ajudar o meu cliente. Então isso é uma questão de princípio. Exato. E esse princípio é um princípio bíblico. Sim, cristão. Né? Sim. Ou seja, você ser verdadeira, você ser justo. Então, assim também como na psicologia, você tem princípios, mas aí quando é que esses princípios eles vão se alinhar com esses princípios cristãos? Ok. Um dos objetivos da terapia cognitiva, do ambiente clínico, é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? A gente vai orientar, a gente vai conduzir, a gente vai ensinar cada pessoa a lidar com as suas questões. Ao longo desse processo, a gente também tem uma visão muito voltada para o momento presente, para o aqui e para o agora. E não deixar se levar pelos pensamentos distorcidos ou pelos problemas. Então, eu vejo que elas se encontram também dentro dos seus princípios. A psicoeducação, que fala a respeito da gente ensinar a pessoa a respeito daquilo que ela está vivendo. No ambiente clínico, eu vou usar o conhecimento científico. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre ansiedade, ou sobre depressão, ou sobre bipolaridade, ou sobre burnout, seja o que for, quando a pessoa não sabe o que ela está sentindo, quando ela não sabe por que ela está sofrendo, ela vai ser psicoeducada. Ela vai ser ensinada a respeito daquela dor. A partir do momento que ela desenvolve consciência emocional, a partir do momento que ela começa a desenvolver, então, foi assim que eu cheguei até aqui, ok, agora a gente vai trabalhar as habilidades que você precisa desenvolver, os comportamentos que você precisa desenvolver para ter uma rotina mais saudável. Ela vai ser orientada, conduzida, ensinada. Na nível de princípio cristão, eu gosto muito de entender que a gente muitas vezes não precisa usar o evangeliquez, sabe? Os termos tão cristãos para orientar não cristãos ou cristãos. Eu acredito que a gente precisa muitas vezes abrir mão dos nossos preconceitos, abrir mão dos tabus e limites que a gente coloca no sentido de respeitar a individualidade daquela pessoa que está ali na minha frente. Eu não vou, de nenhuma forma, impor aquilo que eu creio. Mas eu creio que aquilo que eu fui ensinada, o princípio que eu fui ensinada, os valores que eu fui ensinada, eles vão atravessar as minhas práticas clínicas. Eles vão atravessar a nível de respeitar até onde eu posso ir. O respeito, ele é básico. Né? A individualidade de cada um é básica, ela vai ser respeitada, não vai ser imposto. Quando eu falo que a gente é orientado, que a gente é conduzido dentro do ambiente clínico, é através dos princípios, dos ensinos, das técnicas, das ferramentas, das habilidades, daquilo que vai ser trabalhado como exercício no ambiente clínico. Mas quem eu sou,
né? Aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, vai atravessar, vai ser influenciado. Entendeu? Interessante. Eu gostei disso, hein? Vou já te lançar um desafio aqui ao vivo na frente de todo mundo. Mas enquanto você falava, eu entendi o seguinte, que nessa estrada da vida que nós vivemos, existe uma interseção, ou seja, uma encruzilhada. Um ponto central onde a terapia cognitiva ela se encontra com a nossa espiritualidade. E quando a terapia cognitiva se encontra com a espiritualidade, nós temos ali um ponto de renovação da nossa mente. Através do quê? Do reconhecimento que você precisa ser aquilo que Jesus nos ensinou. Ou seja, agir com amor, agir com perdão, agir com verdade. Né? Isso é o princípio básico da vida. Então nós precisamos encontrar esse alinhamento, essa interseção entre a terapia cognitiva, que vai trazer a nossa saúde mental, e também os nossos princípios bíblicos, princípios evangélicos, princípios divinos, né? Mas eu vou lançar um desafio aqui, você vai me dizer se você vai atender esse desafio para os nossos telespectadores, tá? Olha só. O atendimento que você faz, ele é um processo. Sim. Ele não se constitui numa única sessão. Exato. Tá? Mas eu não conversei com ela antes disso, tá? Mas eu vou lançar o desafio aqui. Ei, você nunca experimentou fazer um processo, né, com um psicólogo, principalmente com uma psicóloga cristã que atende fielmente os princípios bíblicos cristãos, né? Se você colocar aí eu quero, nós vamos sortear alguém aí no nosso chat para receber uma sessão de graça, totalmente de graça, pela doutora Lúcia Fernanda. Você topa fazer isso? Topo, fazer uma sessão de avaliação. Uma sessão de avaliação. Tá feito? Ok, tá fechado. Pronto, tá feito. Então, olha aí. Você coloca aí, eu quero, tá bom? E aí a gente vai sortear, nossa produção vai sortear e de repente você vai ganhar uma sessão gratuita de avaliação com a doutora Lúcia Fernanda. Olha aí, que presentão você está ganhando aqui do Topcast Brasil, tá? É isso aí. Gente, eu tenho que agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores. Eu não posso deixar de agradecer a Alpha Term, que nos deixa aqui de cabeça fria, né? É uma empresa de instalação, manutenção e automação de sistemas de ar-condicionado. Eles executam projetos valiosíssimos, atendem clínicas, hospitais, shopping centers e também a sua casa, tá bom? Então não esquente, chama a Alpha Term. Ou você pode entrar no Instagram, AlphaTerm_engenharia, e presta atenção que Alpha Term escreve com PH e TH. AlphaTerm_engenharia, ou entre em contato com eles pelo código 98, número 9, 8111-0990, repetindo, 98111-0990. E agradeço também a Bortoleto Perfumes, a Bortoleto Oficial SLZ, é uma franquia da Bortoleto que nós temos aqui, que faz com que você tenha uma nova identidade através de um perfume marcante. Gente, eu uso Bortoleto e olha, é sensacional. Você quer ser um distribuidor Bortoleto? Entre em contato, manda uma mensagem via WhatsApp aí para o número código 98 e o número é 985478943. Repetindo, 985478943. Ou vai lá no Instagram, Bortoleto Oficial SLZ. Bortoleto escreve com 2 T's. Bortoleto Oficial SLZ. É isso aí, nós estamos aqui em boas companhias da doutora Lúcia Fernanda, nos dando dicas sensacionais aqui. Ei, você ainda não segue o nosso canal? Vai lá, marca aí o sininho, segue a gente para ficar ligado em todos os episódios aqui do Topcast Brasil. E segue a gente também no Instagram, Topcast_Brasil, e segue o meu Instagram pessoal também, quero ser seu amigo josuematos.1. Doutora Lúcia Fernanda, me fala aí alguns exemplos práticos de casos reais, é lógico que você não vai citar por uma questão
de profissionalismo, mas você pode compartilhar com a gente algum exemplo como a inteligência emocional, ela, em determinado momento, ela foi fundamental nessa jornada de um paciente dentro do contexto cristão? Sim. Eu posso falar de um caso clínico, né, que chegou em terapia, contudo, muito com a demanda de suicídio. Né? Ele tinha acabado de tentar uma prática de suicídio e chegou em clínica procurando ajuda. Já tomava medicação, fazia tratamento só com medicação, nunca tinha feito acompanhamento terapêutico e chegou em terapia após a tentativa. E aí, quando chegou na terapia já após a tentativa, estava muito desorganizado, né, com os pensamentos bem vulneráveis, muito frágil emocionalmente. E aí, quando a gente chegou, a gente foi começar o trabalho de formiguinha. Começa com o trabalho de entender, não necessariamente o que levou à tentativa, mas tentar ver a vida como um todo. Né? O que você fazia antes? De fato, qual foi a queixa que te levou a essa tentativa? E aí, no ambiente clínico, primeiro, a gente busca estabilizar a pessoa quando ela chega nesse estado de vulnerabilidade. Não tem como desenvolver nenhum trabalho mais psicoeducativo se a gente não estabilizar esse ser humano. Então, a gente foi, pouco a pouco, depois da sessão de avaliação, de fato, começa o processo de terapia. Né? A terapia, ela primeiro passa por uma sessão de avaliação para a gente levantar todas as hipóteses, o histórico do caso, e aí sim a gente começa as sessões para começar a trabalhar. E aí eu sempre, mais uma vez, parto do princípio do autoconhecimento. A pessoa precisa entender, né, avaliar qual foi a sua história de vida que levou você até aquele momento, e a partir daquele momento, como é que a gente vai trabalhar juntos para começar a seguir. E aí, o que a gente foi observando? Que até a tentativa do suicídio já havia uma vida de desregulação emocional. Já existia uma vida de desorganização nos relacionamentos. Até, de fato, a tentativa, já existia todo um histórico de vida onde a pessoa não foi psicoeducada a nível de emoções. Eu costumo compartilhar que, como um todo, a gente não tem uma sociedade que é ensinada, que é orientada a respeitar suas emoções. A gente ouve desde muito novinho, tá chorando? Tá chorando por quê? Engole esse choro. Eu te dou já um motivo para chorar. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai sendo ensinado que a gente tem que engolir choro. Que a gente não pode expor, não pode ser vulnerável. E nesse caso, é um caso desse histórico. Né? A pessoa foi ensinada ao longo de toda a sua vida que ser frágil, ou lidar com as suas emoções, ou lidar com os seus sentimentos, tinha um significado, tinha uma crença de que é uma pessoa frágil, é uma pessoa fraca. Então, ela tinha que ser muito forte o tempo todo. E de tanto ser forte, quando precisou ser frágil, encontrou um caminho mais rápido, que foi o caminho da tentativa. Né? Quando a gente vem para esse ambiente clínico, que é, sim, um ambiente muito acolhedor, mas é um ambiente também muito intencional. A gente está muito atento aos gatilhos que levaram a pessoa àquele contexto. A inteligência emocional, a regulação emocional, a consciência das suas emoções é a base de qualquer caso. Seja ele um caso mais sério, de tentativa de suicídio, ou um caso dito mais simples, não vou desrespeitar do outro, mas de fragilidade, de autoestima ou de insegurança. É a base dos nossos casos, é a pessoa aprender a lidar com as suas emoções, aprender a nomear os seus sentimentos. No ambiente clínico, quando a gente começou esse trabalho de formiguinha, né, já tem algum tempo que a gente está junta, a gente foi pouco a pouco estabilizando, entendendo que até a nível de medicações estava muito medicada. Até para o cérebro dela estar ali, atento no ambiente clínico, levou um tempo. No caso, né, nesse caso específico, a gente precisou encaminhar para um outro psiquiatra, a gente começou a pedir a reavaliação das suas medicações, a gente começou a entender que as medicações que ela estava tomando não estavam, de fato, deixando ela bem estável, está deixando ela mais vulnerável, mais instável, mais dopada, no termo dito mesmo da palavra. E aí, ok, começamos o trabalho de formiguinha, mudamos o psiquiatra, reorganizamos as medicações. Aí eu comecei a observar que ela estava mais consciente no ambiente clínico, eu observei que sim, ali eu poderia começar um processo de psicoeducação. Eu não ia começar um processo de qualquer jeito se a pessoa não está ali atenta comigo. E aí sim, quando ela estabilizou, eu vi que ela estava ali, a gente começou o processo de psicoeducação, que começa o processo de ensinar as emoções, ensinar a lidar com os pensamentos, desenvolver as habilidades do comportamento. E eu fico muito, muito feliz quando a gente tem a evolução no ambiente clínico, não só pelo trabalho que eu desenvolvo, mas por ver na vida da pessoa o processo acontecendo. Às vezes a gente caminha para um ambiente clínico acreditando que é rápido. Né? Eu vou, falo
ouço o que a psicóloga ou terapeuta profissional ele tem para me dar e, logicamente, eu vou ter a minha vida resolvida. Nada que vale a pena se constrói do dia para a noite. Tudo que vale a pena nessa vida leva-se tempo, é construção. Nesse caso específico, a gente entendeu juntas que foi mais rápido ir para o caminho da medicação porque queria resolução rápida, né? Queria tomar a medicação para ficar logo boa e seguir a vida. Nesse caso específico, estava se dopando, estava dependendo de medicação, não estava resolvendo. Por quê? Porque precisava ser ensinada a desenvolver habilidades. Precisava ser ensinada a desenvolver uma boa relação consigo mesmo. Sabe a analogia que eu fiz no começo do avião, das 2 asas? A gente precisa estar muito atenta a isso. À medida que eu aprendo com uma das asas desse avião a lidar bem com as minhas emoções, eu vou conseguir lidar com a outra asa desse avião, que é lidar bem com os outros, que é lidar bem com o mundo, que é lidar bem com os seus gatilhos. E aí sim começa a ter um processo de melhora e evolução, que foi o que aconteceu nesse caso. E existem pessoas que chegam numa completa desordem emocional numa sessão de avaliação, não é? Olha, para que você possa entender isso direitinho, imagina você entrar na casa de alguém e essa casa está completamente desarrumada. Sim. Né? Ou seja, você chega, você vai encontrar o pano de prato em cima do sofá da sala, vai encontrar sapato em cima da mesa da televisão. Então, existem casas emocionais que são exatamente assim. Você quer ver se uma pessoa está bem emocionalmente? Olhe o ambiente que ela vive. Olhe o ambiente em que ela está habitando. Sabe, eu não sei, nunca conheci alguém pessoalmente, mas sei de diversos casos de acumuladores. Sim. Né? Acumuladores são pessoas que, por algum trauma em sua vida, elas começaram a trazer coisas para dentro de casa e começam a entulhar a sua casa de coisas que são completamente descartáveis, que elas não precisam. Mas existem casos de acumuladores que alguns cômodos da sua casa ficam completamente inacessíveis de tanto entulho que ela colocou aí. Sim. Gente, sua vida emocional é mais ou menos assim. Tem gente que está entulhando a sua mente de lixo, tá? E esse é o trabalho que a doutora Lúcia Fernanda faz com você. De pegar, faz uma avaliação. Ok, vamos arrumar a casa. Vamos começar aqui. É um processo que pode demorar um tempo, mas depois que iniciado esse processo, você vai vendo a melhora, a coisa vai clareando, o ambiente vai clareando e o ambiente começa a se tornar mais agradável de você poder estar. Você vai transformar aquilo que era lixo em um ambiente agradável, né? Então é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida. Ou seja, você precisa de saúde mental aplicando a inteligência emocional para que você tenha isso na sua vida física, nas suas emoções e no seu relacionamento com Deus. É por isso que o tema de hoje é saúde mental, é em relação à nossa espiritualidade, ou seja, no meio cristão que você vive. Porque existem pessoas que foram decepcionadas ao longo da sua caminhada cristã, se decepcionaram com um irmão, se decepcionaram com um líder, se decepcionaram com um pastor, um sacerdote, um padre, porque ele pisou na bola. E aí, por isso, Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Nós temos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e cabe a nós desenvolvermos esse relacionamento com Ele de uma forma agradável, limpa, clara e cristalina, não é? Então, o recurso que nós temos de utilizar a psicologia, utilizar essas ferramentas do cognitivo, dessa terapia cognitiva, é aquilo que vai impulsionar você nesse processo a você alcançar uma vida melhor do que você tem vivido até hoje. Sim. Então, pensa só, a fé que você tem dentro de você, ela é como uma âncora que vai sustentar essa tua jornada terapêutica, né? Então, quando vem uma tempestade, geralmente você se retrai, você se protege, você fica dentro de casa, né? Mas a tempestade, ela traz os seus desafios, né?
as ruas são alagadas, ninguém sai na rua porque você está arriscado a cair num buraco ali, principalmente se a cidade estiver em obras, às vezes você cai num buraco que você nem imagina porque a água está encobrindo tudo que está debaixo da superfície, né? Então, às vezes, vem esses temporais na nossa vida e que você precisa reconhecer e fazer uma transformação na vida que você tem vivido, moldando uma nova experiência, lembra? Renovação da nossa mente, metanoia, renovação da mente, moldando uma nova experiência rumo à cura e crescimento emocional. Anota essa dica de hoje aí, porque isso vai mudar e virar a chave da sua vida, né? Mas, Lúcia Fernanda, esse bate-papo aqui tá... Não acredito. Produção tá me avisando que o tempo tá acabando? Não. Pera aí, a gente vai... Ela tem mais coisa para revelar pra gente. Ei, não esquece, ela vai dar para você uma sessão de graça, uma sessão de avaliação. Basta você colocar aí, eu quero, nossa produção vai sortear aí no chat quem vai ser sorteado, quem vai ser o seu sortudo que vai ganhar essa sessão de avaliação, né? Então, veja bem, Lúcia, que recursos e suportes vão estar disponíveis dentro de comunidades cristãs, dentro de igrejas, para que possa se promover a saúde mental e inteligência emocional? Que recursos nós podemos contar hoje? Existe isso dentro das igrejas? Elas estão preparadas para atender corpo, alma e espírito? Eu acredito que hoje a gente tem um público mais aberto para falar sobre saúde mental no meio cristão. Eu acredito que anos atrás era como um tabu. É como se a gente não pudesse, de fato, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Inclusive, desculpa eu te interromper, você estava falando que participou recente de um encontro, um retiro espiritual, né? Onde foi tratado exatamente esse tema. Exato. Fala um pouco para nós aí, como é que as igrejas estão despertando, porque tem gente que pensa que igreja é uma bolha ali, é uma ostra fechada somente em reza, oração, cântico e tal, mas a igreja de hoje está despertando para isso, né? Está se posicionando. Então, quais são os recursos que você encontrou nesse retiro espiritual? Perfeito. Eu participei, sim, de um retiro espiritual nesse último final de semana. E eu fiquei encantada, não só como pessoa, como profissional, assim, com tudo que foi desenvolvido, porque eu vejo hoje, de fato, se abrindo e se posicionando para falar abertamente sobre saúde mental no meio cristão. Então, dos recursos que eu pude vivenciar ao longo da minha história, do que eu pude viver nesse último final de semana, a gente teve espaços com rodas de conversa, com profissionais, para compartilhar suas vivências emocionais, espirituais. A gente tem as próprias, que é o básico, né? A gente falha no básico, que são as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a leitura da palavra. Mas eu vejo a igreja se posicionando quando ela abre a porta e convida para falar sobre saúde mental, promove grupos terapêuticos, promove rodas de conversas, promove, de fato, essa experiência que a gente teve no Gilead, né, que foi esse retiro espiritual, a gente foi começar a ser orientada a respeito de o que é doença mental, e de fato é de ordem fisiológica, do que são questões espirituais que a gente lê, a gente estuda, a gente vive na comunidade cristã. A gente teve espaços para trazer o que você já trouxe aqui como recurso e ferramenta também, que é de princípios e valores. Falar sobre perdão, falar sobre identidade, falar sobre autoestima, falar sobre a saúde da mulher, falar sobre a saúde do homem. A gente vai caminhando com uma visão completa. Eu costumo trazer que a gente precisa ter uma visão integral do todo, e não mais tão separado uma coisa da outra. Quando a gente enxerga o todo, quando a gente abre espaços para falar, para ouvir, conduzindo as duas áreas. A visão cristocêntrica, né, baseada no Evangelho, entendendo que a visão cristã ela é banhada pelo Espírito de Deus, mas também trazendo a visão da vida comum, né, a vida do dia a dia, a vida cotidiana, as questões que são de ordem emocional. Quando a gente caminha de mão dada, com certeza a gente vai muito mais longe nos objetivos, a gente vai muito mais longe na meta, a gente vai muito mais longe no chamado. Porque eu consigo entregar para o outro o amor, o carinho, a atenção, o serviço que eu entrego para mim.
Eu vou trazer uma observação que eu tive agora, nesse momento. Que às vezes a gente está tirando do nosso interior para dar para o outro, para servir, para cuidar, e você está esquecendo de abastecer aqui dentro. E a visão da saúde mental no meio cristão, ela faz você... Não é uma visão egoísta, de que você vai ser individualista. Não é, você vai entregar aquilo que você carrega. E o que é que você tem carregado? Você vai entregar uma saúde integral para as pessoas, a saúde emocional para as pessoas, mas você carrega saúde emocional. Você vai entregar para o outro cuidar do serviço, mas você entrega para si também cuidar do serviço. É trazer esse discurso integral, não por partes. Eu não vou entregar e eu não vou servir as pessoas de qualquer jeito. Então, quando eu chamo a igreja, quando eu chamo os profissionais a se posicionarem dentro das suas comunidades cristãs, é você também entender que você tem um chamado nessa área. Você tem a capacitação, você tem o chamado, você pode se posicionar na sua comunidade para desenvolver rodas de conversa e assim acompanhar toda uma comunidade. Você pode se posicionar e desenvolver palestras. Você pode entrar nos setores, né, nos ministérios de crianças, de adulto, de jovens, da terceira idade, todos precisam ser acompanhados naquilo que você pode oferecer como conhecimento. Então, eu fecharia dessa forma. Eu acredito que a gente pode, sim, caminhar de mãos dadas, promovendo rodas de conversas, palestras, trazendo as práticas e as disciplinas espirituais, que é básico, é o feijão com arroz que precisa ser feito, e quebrando muitos tabus. Porque eu acredito que o conhecimento, ele liberta também. E ao longo da caminhada, a gente enfrenta muitos preconceitos, enfrenta muitos tabus. E ao invés de se posicionar se sentindo ofendido, ou se sentindo, nossa, eu não posso entrar com a minha área, tenha resiliência para olhar para a dor do outro, olhar para o preconceito do outro, e entender que aquela pessoa também precisa de informação, ela também precisa de conhecimento. E à medida que você vai expondo e você vai semeando conhecimento, você promove uma cultura de saúde mental, que é o que a gente precisa em qualquer ambiente, não só na comunidade cristã. Gostei disso. Gostei disso. Inclusive, olha, a produção Legal. colocou aí o seu cafezinho, né? Obrigada. Ei, olha só, vou colocar outro desafio aqui. Lá vem. Lá vem outro desafio aqui para a doutora Vai. Lúcia Fernanda, né? Ela e também outras pessoas que já passaram aqui pelo Topcast Brasil, nós vamos desenvolver uma roda de conversa, Ótimo. tá? E vamos tratar de saúde emocional. Vamos arrumar a casa. Topa? Perfeito. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então nós vamos fazer um evento, você fica ligado, nós vamos anunciar brevemente, vamos fazer um evento aí a qualquer momento aqui na cidade, tá bom? Vamos para um auditório e nós vamos esclarecer Abrir todos espaço. esses pontos de vista aí, porque como ela falou, existem pessoas que precisam arrumar a casa, precisam ajustar, né? Então, muito bom. Gostei do insight aqui, a gente já pegou e não vamos perder, vamos realizar isso aí, né? Que bom. Infelizmente o nosso tempo Tá chegando ao acabou, a fim. produção tá para puxar aqui o meu microfone, mas, gente, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer a Alpha Term Engenharia, vai lá, vê aí o Instagram, Alpha Term _engenharia, se você tem algum projeto de instalação e sistemas de ar-condicionado, seja na sua empresa, na sua casa, chama a Alpha Term, eles são altamente capacitados, um pessoal treinado para atender você com toda a amabilidade, tá bom? Entre em contato com eles, código 98, número 9, 8111-0990, vou repetir, 98111-0990. E agradeço também a Bortoleto, oficial SLZ. A Bortoleto é que vai fazer você marcar a sua presença através de uma nova identidade com um perfume marcante. Ei, você quer ser um distribuidor Bortoleto? Procura aí, entra aí no Instagram Bortoleto Oficial SLZ ou entre em contato pelo número 98, é o código, e o número é 985478943. Repetindo, 985478943. A Bortoleto está expandindo a sua franquia para ter novos distribuidores, tá bom? Isso. Gente, o bate-papo foi excelente aqui hoje no nosso Obrigada Topcast, pelo convite. né? E eu estava anotando aqui, enquanto a doutora Lúcia Fernanda estava falando, e alguns pontos que foram tratados que eu quero
que você deixe marcado aí na sua agenda os pontos principais que eu anotei, se ela quiser acrescentar algum outro depois, foi como o meio cristão te ajuda a manter uma boa saúde mental. Ei, você tem um plano de saúde? Você vai no médico? Sim, não é? Você se preocupa com a sua saúde. Mas e com o teu espiritual? Você tem o seu plano de saúde espiritual? Você tem ido no médico espiritual? Você tem ido lá no seu sacerdote, no teu líder, para se aconselhar, para arrumar a sua vida espiritual? Todos nós precisamos disso. Outro ponto que nós tratamos aqui foi, utilizando-se da inteligência emocional, vai fazer com que você enfrente com maior facilidade os desafios diários, podendo assim vencer essas pressões sociais que vêm adiante de nós, né? E em meio a um processo terapêutico, a fé vai ser a sua grande virada de chave. Então, não abra mão de exercer a sua fé. E um quarto ponto ainda que eu anotei foi o bem-estar emocional e mental flui melhor se estiver alinhado com ensinamentos cristãos, né? Eu quero agradecer aqui a nossa entrevistada de hoje. Realmente, eu incentivo você, telespectador, você, ouvinte que está conosco aí no Instagram, no YouTube, no Spotify, entra aí no Instagram da doutora Lúcia Fernanda. Lembra, o Instagram dela é L Fernanda Castro Psi, é isso? Isso aí. Já gravei. Gravou. Fernanda Castro Psi. Isso. Entra aí, você vai ver e marca uma sessão de avaliação. E tem alguém que já garantiu a sua aqui hoje, né? A produção vai fazer aí o sorteio. Alguém ganhou uma sessão de avaliação aí tranquilamente com a doutora Lúcia Fernanda, né? Então, ela vai te ajudar a fazer essa arrumação e ter uma boa saúde mental, e eu quero encorajar você a mandar mensagem para a gente, sugerindo novos tópicos, novos temas para a gente abordar aqui no nosso Topcast Brasil. Sim. Doutora Fernanda, suas considerações finais aí aos nossos telespectadores. Perfeito. Eu quero agradecer pelo convite, eu quero agradecer por esse tempo que a gente teve aqui junto. Eu tenho falado a respeito de uma cultura de saúde mental ao longo dos anos. Eu acredito que a gente está conseguindo promover esse espaço de conversa, a gente está conseguindo promover essa cultura mais posicionada, né? Onde a psicologia ela consegue acessar, onde ela consegue chegar nas comunidades de forma moderna, de forma dinâmica e de forma acessível. Então, esse trabalho que a gente está aqui desenvolvendo juntos, né, de conseguir gravar esse conteúdo, conseguir compartilhar conhecimento, eu tenho certeza que, além das pessoas que já estão em processo terapêutico, o trabalho de Formiguinha, que é promover cultura, saúde mental e a difundir informação, ele foi possível de ser feito. Te agradeço pelo convite e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Ah, com certeza, mas e produção, a gente tem uma caneca do Topcast aí, não tem? Eu queria dar de presente para a doutora Lúcia Fernanda, para ela ter na mesa do consultório dela, né? E aí quem chegar lá, eu assisti aquele episódio do Topcast, então daqui produção, entrega aqui para ela essa caneca aqui do Topcast, muito obrigado. Muito obrigada. E que possa enfeitar lá a sua mesa de atendimento aí, tá? E quando estiver tomando seu chá, o seu cafezinho, a sua água, vou lembrar. Lembra aqui do Topcast. E ó, nós vamos fazer aquela roda de conversa, hein? Vamos marcar. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma quarta-feira aqui conosco no seu Topcast Brasil. Ei, já tá seguindo a gente? Não tá? Segue aí, marca o sininho, fica ligado em todos os episódios, toda quarta-feira. E ó, prepare-se, porque quarta-feira que vem um episódio tremendo. Eu não vou falar nada, mas se fosse você, não perderia por nada o de quarta-feira que vem, tá bom? Ó, me segue aí no Instagram, josuematos.1, josuematos.1. E segue também o nosso Instagram do Topcast_Brasil. Muito obrigado pela sua participação, por mais uma quarta-feira à noite estar aqui conosco. Um grande abraço e que você tenha a melhor semana da sua vida. Até a próxima quarta. Até lá. Tchau, 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 gente.